Sou Priscila Ferraz, faço parte do coletivo dos poetas marginais de Pernambuco e vou falar um pouco sobre a arte, a poesia, como potência coletiva dentro da periferia, dentro da favela. Primeiro eu queria falar que é muito triste ver muita arte acontecendo dentro da periferia, dentro da favela, e não ter essas pessoas que fazem essa arte sendo reconhecidas como artistas, né? Principalmente por dois motivos. Um pela nossa cor e outro pelo lugar de onde a gente veio. A gente sabe que para a galera que é de periferia, as oportunidades são muito negadas, né? A gente não tem o mesmo acesso que uma pessoa que é de classe média e é branca tem. Então, eu utilizo a poesia, a arte, para me expressar, tanto das ideias que eu tenho, da forma que eu penso, quanto para trazer algumas conversas, para me comunicar com algumas pessoas sobre determinado assunto. Tem um poema que eu fiz recentemente, que é a respeito de alguns amigos, né? Que eu perdi. Eu conversei com um bicho que eu encontrei na rua e tal, a gente morou na mesma ré, a gente começou a falar sobre essas pessoas que viveram com a gente. E sempre que a gente falava de algum cara, a gente falava finado fulano, finado ciclano, porque infelizmente estão todos falecidos, enfim. E é muito triste a gente falar sobre isso dessa forma com as pessoas, e tem gente que não entende a forma que a gente está falando, ou finge que não entende porque a gente está falando do nosso jeito, do jeito da favela. Só a gente que é da favela, que quando vai falar sobre alguém morto, a gente fala o finado fulano, o finado ciclano. Tenho certeza que, tipo, todo mundo da favela conhece finado alguém. Então eu fiz esse poema, e a partir desse poema eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre nossa forma de falar, sobre como a gente que é da periferia se entende, independente da favela que você vive, seja na Zona Sul, na Zona Norte, a gente tem um jeito próprio de falar. Então eu fiz esse poema. E através desse poema, que foi um poema muito emocionante para mim fazer, eu pensei muitas coisas, sabe? Eu pensei principalmente como a nossa fala, como a ideia da gente ser dada é importante. Eu fiz esse poema e postei na minha rede social, e aí uma par de galera veio falar comigo sobre isso, como se sentia assim também, como existiam tantos finados na vida deles, e a gente conseguiu ter uma comunicação muito importante. E eu consegui entender porque algumas pessoas trocavam ideia comigo de um jeito, tipo, que me curtia e tal, de um jeito, e é simplesmente porque a gente tem essa aproximação, porque todo mundo vai ter alguma coisa em comum que aproxime a gente, tá ligado? Então eu sinto que a poesia e a arte, ela pode fazer isso, ela tem essa potência de unir as pessoas ao seu redor, né? A gente tem muitos exemplos de poetas muito incríveis, assim, que escrevem e fazem suas músicas, né? Porque música é isso, é uma poesia com ritmo. Então a gente tem exemplos incríveis, tipo Racionais, tem Djonga, Emicida. É uma galera que dá umas ideias muito chique, muito cheque também, dentro das suas falas. E eu tenho um conhecido, Edilson, ele é do Poetas do Gueto, na Zona Norte. E ele fez um poema, que é uma música, que me lembrou muito de um poema que eu fiz. Quando eu paro um pouco para pensar sobre isso, sobre quem eu sou, né? E sobre as pessoas que estão ao meu redor. Esse poema que eu fiz para minha mãe, e eu fiz em um momento muito importante da minha vida, que é quando eu entendi quem era a minha mãe. Eu fui uma adolescente bem problemática, que tive uma relação bem problemática com a minha mãe, eu não entendia por quê. Mas chega um momento da vida da gente que a gente percebe que a gente tem que entender a galera e a galera tem que entender a gente um pouco, sabe? A gente tem que falar e ouvir. Então eu ouvi um pouco minha mãe, falei um pouco com ela, e eu era bem adolescente, acho que eu tinha uns 16, 17 anos quando eu escrevi esse poema. Eu perdi ele e o encontrei de novo. E aí eu decidi gravar um vídeo, enfim, também postei nas redes e trouxe essa ideia, né, de quem é essa pessoa que vivia comigo enquanto eu passava pelos meus castelos sozinha,
dentro de mim eu não sabia quem era a pessoa que estava do meu lado, porque eu não trocava ideia com ela. Então, assim, eu fiz esse poema para minha mãe. E Edilson, esse cara que eu falei, ele também fez uma música para a mãe dele. Então, eu vou soltar o som de Edilson para vocês ouvirem. E em seguida, o vídeo que eu falo do poema que eu fiz para minha mãe. Um outro olhar assim sobre o mundo e sobre as pessoas que estão ao meu redor, né? Sobre as pessoas que vivem comigo, sobre a galera de quem eu gosto, a galera que eu boto fé, que bota fé na minha ideia. Eu acho que a poesia e a arte, ela trouxe isso pra mim de uma forma que ninguém trouxe. E só eu, no meus castelos, consegui entender, né? Entender como as coisas funcionam, como as coisas podem funcionar. De repente, por causa de uma atitude minha ou de alguma outra pessoa, a gente pode ter uma desavença que, tipo, nem era para existir. Mas, enfim, é sobre compreensão. A arte me trouxe a compreensão do mundo, sabe? Eu saí do meu castelo e eu comecei a entrar em um pensamento de que o mundo é muito mais do que só o meu castelo, tá ligado? E teve um momento, dentro desses pensamentos, né, desses castelos todos, que eu pensei em ir embora, né, da cidade do Recife. Pensei em ir embora para morar no interior, com a minha avó, com a minha família, eu queria construir uma outra vida. E eu escrevi sobre isso, uma carta, é um poema, na verdade, eu fiz dele uma carta. Essa carta é destinada aos vândalos e marginais. Eu fiz esse poema em 2017 e recitei esse poema na Rua da Aurora, lá no Recife, numa batalha de poesia. Foi muito importante para mim esse momento. E fala muito sobre o direito dessas pessoas, né? O nosso direito. O direito das pessoas que estão na favela. Por que a gente não